De novo consigo, seja mais uma vez bem-vindo aos Ansas, este espaço que é feito a pensar em si, no fundo, porque lhe traz sempre perspectivas diferentes sobre a vida da nossa cidade e não só. Neste caso, hoje vamos continuar por Viana e com um tema bastante interessante, porque não é fácil encontrarmos estes espaços onde se vendem alfarrábios, isto é. Vamos falar com uma alfarrabista, nem é um alfarrabista que é o normal, é com uma alfarrabista, chama-se Viviane Martins e é de cá de Viana, mas vamos saber tudo já quando começarmos a falar com ela. Daí desse lado, acompanhe-nos sempre, já sabe que nós esperamos por si todas as semanas. Viviane, muito bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. É um gosto trazer uma pessoa que fala de alfarrábios. O que é isto de alfarrábios, para quem nos está a ouvir, só para situar? Sim, normalmente incluímos nessa palavra, não é? Que parece uma palavra muito diferente, não é muito comum e a maior parte das pessoas efetivamente não sabe o que é que isso significa. Incluímos os livros mais antigos, os mais raros, coisas que já foram usadas, não é? E que têm sempre algum interesse histórico ou patrimonial ou algum interesse até para colecionadores e à partida isso é que são os alfarrábios, é tudo aquilo que já é antigo e que possa ainda ter algum valor. E interesse também. Estamos a falar de livros em segunda mão, por exemplo? Sim, o conceito da livraria, por isso é que é livraria alfarrabista, temos dois conceitos, que é a livraria de livros até mais recentes em segunda mão, são só livros usados, ainda não são considerados alfarrábios, e temos também a parte da alfarrabista, que aí sim já se engloba ou peças únicas, também se inclui aí, ou livros muito raros, ou livros muito antigos. Quando consideramos muito antigos, por norma consideramos sempre a partir dos 50 ou mais anos de velhice para os livros e por isso é que temos as duas vertentes na livraria, temos a livraria em segunda mão e os alfarrábios. Então quem tiver, isto é uma pergunta, quem tiver livros de que se queira desfazer, sim, pode contactá-la? Sim, eu também faço recolhas ao domicílio, para quem não tem possibilidade de trazer à loja, ou então em qualquer momento, desde que a loja esteja aberta, podem trazer os livros e depois eu faço a triagem do que é ou não aproveitável e vendável, porque também há muitos livros que depois já estão ou demasiado estragados, ou que já faltam algumas páginas, principalmente em livros infantis, acontece. Sim, e então eu faço uma seleção. É bom sinal. Sim, claro, é sinal que foram lidos. Ora, nem mais, desde que tenham sido usados. Então fazem uma triagem logo à partida, faço sempre uma triagem e uma limpeza dos livros também, porque alguns também com o manuseio não estão em condições de depois voltarem para novas mãos. Faço uma limpeza ao livro e só depois é que ponho ao dispor de possíveis clientes. Muito bem. Tira-se um curso para fazer isso? Eu não tirei curso nenhum, nem sou ligada à área das letras, era ligada à área da saúde, mas o meu gosto pela leitura e por esta área em específico era tão grande que agora nesta fase da minha vida decidi que seria a nova etapa. Trocar uma outra profissão pelos livros, pela venda e pela compra de livros, realmente é notável, porque, segundo dizem os entendidos, estamos a passar uma fase em que ninguém lê, concorda? Não concordo. Se calhar não lemos nos moldes tradicionais, não lemos as obras tradicionais, mas eu acho que estamos a voltar a ler. Agora temos acesso muito mais facilitado do que tínhamos se calhar há uns anos em termos de disponibilidade. O mesmo livro agora está em formato digital, está em formato físico e muitas vezes já em audiobook também, não é? Claro. Portanto, mesmo as pessoas não estando a ler se calhar livros físicos, leem de outra maneira. O que eu acho, e ainda há pouco saiu um estudo, o que está a acontecer é que as pessoas não estão a ler os clássicos, que são as bases para depois nos deixar escolher para que lado é que gostamos mais ou que deveríamos. É uma pena, não é? Sim, temos porque às vezes pérolas. Perdemos um bocadinho da essência, mas não acho que se esteja a ler menos. Acho que estamos novamente a aumentar o consumo de livros. E acontece que nós reparamos que há muito mais autores agora e que aparecem com tanta facilidade. Não estou a falar só da poesia, como foi o boom aqui há uns anos atrás, que pronto, vale o que vale, não é? E que desapareceu de certa maneira. Ficaram só alguns, digamos assim, e outros que se foram juntando. De qualquer das formas, acho que
Hoje é fácil editar um livro. Sim. Há muitos escritores, há muitos temas para escrever sobre eles. Portanto, daí haver muito mais oferta, não é? Sim. Nesse sentido. Sim, eu tenho a ideia que sim. Embora editar um livro é mais fácil, é mais acessível. As Sim, editoras sim, também sim, estão sim. mais presentes, Claro. mas também já existem, com a evolução dos tempos, já há um guião, não é? Do que é que vai dar certo, o que é que não vai dar certo. E então já há alguns livros que são pro forma, que já sabemos como é que aquilo se vai desenrolar, em que é que vai acabar, não é? Só estamos a ler a sinopse e já percebemos, basicamente. E são os livros vendáveis, não é? E depois há os outros livros que são um bocadinho fora da caixa, que por norma são para os eruditos Sim. e essas coisas todas, que também têm mais saída. E, felizmente, também conseguimos ter muitas edições de autor. Que, não é? Que antigamente ninguém fazia edição de autor, que não se conseguia fazer Era essas. impossível. Era impossível. Hoje, felizmente... E hoje já temos muitos autores que ou não se querem vincular ou porque depois não querem ter aquele compromisso com a editora, que fazem muitas edições independentes e por vezes muito bons livros, eu acho. Pois, exato. Temos assim um leque diverso, não é? Sim. Portanto, a literacia não está posta em causa neste momento. Temos bons leitores, temos gente que escreve, temos produção de livros. O que é que falta para haver mais leitores? Olha, sinceramente, acho que falta parar. Porque nós hoje temos uma vida tão corrida que dizemos sempre que não temos tempo. Não só para a leitura, não é? Para tudo, para ir às compras. Estamos sempre a tentar delegar funções e depois ocupamos esse tempo nas funções que delegamos, não é? Arranjamos sempre maneiras de fazer aquela função que já tínhamos ocupado aquele espaço e depois ocupamos aquele espaço de tempo com outra coisa qualquer. E o que eu acho que falta é parar mesmo. Por isso é que, ao montar a livraria, também pensei nisso mesmo. E tem lá os divãs, que é mesmo para as pessoas entrarem, sentirem o cheiro dos livros. Onde fica? Na Rua da Bandeira, ao lado da Galáxia. Mesmo ao lado, a antiga Arquilange. Sim. Pronto. Ali na esquina? Sim, mesmo na esquininha. Muito bem. Tem lá os divanzinhos, tem uma poltrona, tem uma mesinha de esplanada, que é exatamente para isso. Para as pessoas, mesmo que não queiram comprar aquele livro, já estiveram ali paradas, já estiveram a ler. A ideia é mesmo essa, é saborear um bocadinho da leitura para ver se ganha outra vez esse tempo, essa disponibilidade para parar, para ler. Porque ler, nós não conseguimos ler enquanto estamos a fazer outras coisas, não é? Temos que nos focar. E isso exige um je ne sais quoi hoje em dia, não é? É verdade. Precisamos de fazer uma ginástica mental para isso, a verdade é essa. E eu acho que é isso, temos que fomentar e dar tempo às pessoas para estarem, porque comprar um livro não é a mesma coisa que ir a um supermercado fazer as compras do mês, não é? Tem que ser uma coisa pausada, respirada, coisas. Sim. E sentido, os sentidos, principalmente, têm de estar mais apurados. E devemos estar numa fase mais calma, não é? Para nos saber bem a leitura. Sim, eu acho que sim. Com a agitação também é capaz de acalmar um pouco, também acontece, mas se tivermos tudo no seu devido lugar é ótimo para proceder à leitura. Estes espaços fazem muita falta. A Viana está cingida a 1, 2 livrarias, penso eu. No centro só tínhamos a Bertrand. Sim. E agora a minha também no centro. E depois tem no shopping. Depois no shopping. E pronto, também. Acabou, não é? Sim. Mas ao virar da esquina não temos a possibilidade de encontrar uma livraria. Não. Muito menos aí tem a Católica, a Livraria Católica. Sim, que é em frente à sua. Claro que agora temos uma alfarrabista. Esta questão dos livros antigos é um dos livros que já estão, entre aspas, fora de circulação, chama pessoas. Chama. Bastante mais do que o que a gente possa imaginar. Sim. Tem assim alguma situação ligada a essa questão que queira contar? Sim, tenho tido algumas pessoas que leram e que eu lembro-me de um livro que eu li na juventude, estava na praia, ou foi a minha mãe que me deu, e era um livro muito interessante, eu só me lembro da parte do meio e não me lembro do início do livro, e gostava de voltar a ler, e depois juntos fazemos uma pesquisa, porque também tenho essa possibilidade de fazer uma pesquisa. Tem tudo online, não é? Sim, não, mas eu própria, imaginamos que me chega lá e diz assim, mas eu não sei o título, sei que era deste autor, e assim, era o miolo era este,
e então consigo fazer mais ou menos uma pesquisa e tentar ir ao encontro daquela memória que está lá e que alguém anda à procura do livro para relembrar. E tenho conseguido ajudar algumas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, que têm alguma saudade de alguma coisa que ficou para trás, ou um livro até que emprestaram, que também já aconteceu muito. Pois, um livro que os marcou e e nunca então mais aparece, e foi não é? emprestadado, como se costuma Pois, dizer. exatamente. Não é? E as pessoas chegam lá e pedem, e é muito gratificante quando consigo depois encontrá-lo e dizer, olha, está aqui, está disponível. Até o último que me aconteceu foi uma senhora que ela disse que era o terceiro livro que comprava, com o mesmo título do mesmo autor, e que pela terceira vez o tinha emprestado e que tinha ficado sem ele. E que, portanto, queria comprar, já não se publica esse livro, queria ver se conseguia arranjar, e eu consegui arranjar. E a senhora chegou lá à loja e disse-me assim, muito obrigada, e escreveu no livro, se eu te emprestar, por favor, devolve. Ela própria escreveu no livro dela, que já me tinha pago, já me tinha comprado, já era o livro dela. E depois disse-me assim, olha, fica aqui consigo, que este livro é tão bom que você tem que o ler. Ela pagou-me o livro, escreveu isso no livro, saiu da loja e deixou-me o livro para eu ler. Achei muito engraçado, adorei o livro. É engraçado, sim. Adorei o livro, entretanto já voltámos a trocar mensagens e assim, mas achei muito engraçado o facto dela ter tanto amor por aquele livro, já ser o quarto livro que ela estava a comprar, não é? E mesmo assim depois chegou ao fim, olha, leia, e deixou-me ficar para eu ler. Isso é outra das vantagens, não é? Sim, também eu tenho as acesso. obras também e de ter acesso a essas situações. A republicação dos livros é uma coisa que nós não estamos muito habituados ou a que não damos muita atenção. Por exemplo, isso acontece mais nas edições de autor. Sim. No entanto, há um livro que até marcou a sociedade em determinada altura e depois não se sabe porquê ninguém está interessado em voltar a publicar, a fazer uma nova edição. Porquê que isso acontece? Porque o livro deixa de ter interesse? Porque fica muito caro? O que é que lhe parece? Primeiro, acho que deve ter a ver também com custos, não é? Por causa dos direitos de autor. Mas os novos também custam. Também é verdade, sim. E se é de um autor que já desapareceu há muitos anos, nem esse problema se põe. Exato. Será que não é, neste momento, para ferir suscetibilidades? Porque, por norma, quando queremos republicar muito um livro, isto não sei, é a minha opinião pessoal. Sim. Quando queremos republicar muito um livro, e há sempre uma voz contraditória a dizer-nos para não nos fazer, provavelmente é porque mexe com alguma coisa. E, se calhar, não sei, é a minha opinião pessoal, que se calhar mais vale deixar na sombra e quem tiver acesso tem, quem não tiver acesso não tem, e vamos manter assim as coisas... Mas é uma pena porque há verdadeiras preciosidades que já não temos capacidade de chegar lá, não é? Por variadas razões, pela idade do livro, por tudo. E era engraçado ver publicações que voltassem a aparecer, principalmente aquelas que falam de nós, que falam da nossa cidade. Sim. Essas, se arranjam, tudo bem, se não arranjam, fica assim Eu mesmo. concordo com isso e... Posso confessar aqui que é das maiores procuras que eu tenho. Pois. Pessoas que estão à procura do título específico e eu não consigo encontrar, mesmo falando com outros alfarrábios. Eu às vezes ando à procura, por acaso aconteceu-me na Feira do Livro, que encontrei uma peça que andava a procurar há muito tempo, porque era amiga da pessoa e sempre quis ter aquele conjunto de desenhos do Manuel Couto Viana, pai do António. E então, por acaso, na Feira do Livro, no primeiro dia vejo essa coleção de bonecos e fiquei interessadíssima, comprei logo. Pois, antes que fugisse. Foi, e convenci-me que era exemplar único, afinal não era. Porque no dia seguinte passei por lá e, para meu espanto, lá estava outro igual. Ainda bem, claro, ainda bem. Claro Que se me pergunta se eu fiquei contente por ver, isto não tem nada a ver com nada, estamos a falar à vontade, por ver uma editora, uma livraria de Lisboa a vender aquele exemplar. Não, gostava que estivesse à venda na minha cidade, com as pessoas daqui, Sim. Porque aquilo é nosso, diz-nos, não é? Diz-nos muito, Sim. Diz-nos mais do que, pelo menos a mim diz-me. E diz a muitos vianenses, Sim. Marcou uma época e a capacidade que o senhor tinha para desenhar era fabulosa, como deve saber. Portanto, a gente anda sempre à procura destas coisas que
ou porque marcam a infância ou a juventude, qualquer coisa. Às vezes, estes livros mais locais, às vezes não é só porque marcaram, não é? É mesmo porque há pessoas que são ávidas de informação sobre a nossa cidade, sobre os nossos costumes. Sim. E há muito pouco por onde a gente se alargar, não é? Passo o termo. Esta questão dos livros tem aspectos muito engraçados. Há muitos anos atrás, talvez nos anos 50, havia uma livraria em Viana que se chamava A Casa do Livro. Ficava perto da Praça da República, onde hoje há uma casa que vende ouro, onde era em frente à antiga papelaria David. Pronto, não sei se isto lhe diz alguma coisa. Não, papelaria David não. Tem uma pastelaria, quem vai para a Praça da República, vem da Praça 1º de Maio, sim, vira, e em frente tem uma casa que vende ouro. Pronto, era aí essa casa. O que é que fazia? Tinha livros de aluguer. Era um alfarrabista também. Funcionava assim um pouco, ou seja, a pessoa não precisava de comprar um livro, por vezes havia campanhas de levar um e oferecer outro, não é? Alugar um e ter um de oferta. Era uma maneira de pôr as pessoas a ler. Sim. Principalmente isso. Até esse sistema, com tantos livros que as pessoas hoje também se desfazem de muitos livros, não certo. É? Há pessoas que já não têm onde os pôr, que já não conseguem, nem conseguem ler tudo. Sim. E oferecem livros. Essa era também uma medida engraçada, não era? Nunca pensei sobre isso, sou sincera. Penso se calhar que pode ser. Sei que uma senhora chegou lá à loja, isto agora aqui à parte, mas sim. Relacionado com isso, uma senhora chegou lá à loja e disse assim: olha, você também faz as trocas da Sabrina? Eu disse: não, mas tenho Sabrinas para venda. Conhece as Sabrinas, não é? Sim. E ela disse: é que o senhor debaixo da ponte ainda faz. Mas tudo aquilo que ele tem para fazer troca eu já li, porque há muitos anos que eu e as minhas amigas vamos lá. Sabrina, meu Deus. E ainda existe cá em Viana, eu não sabia, um grupo de senhoras que faz trocas de Sabrinas. É engraçado. É engraçadíssimo. Mas por acaso nunca pensei em pôr isso em prática, com esses ou outros livros, fazer o aluguer, como disse. Se calhar pode ser algo a trabalhar, a ter em... e as trocas, não é? Sim, as trocas por norma não faço, pois, porque depois... Mas pode haver a possibilidade de, sei lá, de alguém que se quer desfazer dos livros, pura e simplesmente, sim, não é? Sim. E tem acontecido algumas pessoas irem lá mesmo, ou porque vão trocar para um apartamento, vão sair de uma casa e vão trocar para um apartamento, e depois os compartimentos são muito mais pequenos e não conseguem ficar com... Não há possibilidade com de ter tantos livros. Hoje não há. E eu falo-lhe porque estou com essa dificuldade de viver numa casa imensa, mas mesmo assim não há nenhum sítio onde não haja livros, e é demais. É incomportável. Portanto, acontece de nós chegarmos a uma altura que temos de escolher as companhias, fazer não é? triagem. É verdade. E pronto, alguém vai perder, neste caso sou eu, com certeza. O preço dos livros, que diz disso? Num livro novo, nós vamos à livraria, uma livraria convencional, e compramos um livro. Eu acho que, sinceramente, é um dos impedimentos que nos tem travado um bocadinho as idas às livrarias, não é? Nós não temos propriamente muito dinheiro a sobrar ao final do mês, nós, Portugal. Claro, sim. E acho que deixamos isso para quando dá, não é? É como a arte. Exatamente, tal e qual. Não podemos aplicar o dinheiro só porque sim, não é? Exatamente, temos que saber fazer triagem, depois se sobrar alguma coisa pode ser que... Não é? E acho que isso tem sido um impedimento para que as pessoas não comprem tanto como compravam antes, ou que se controlem mais na seleção e na compra dos livros. E consegue-se perceber que, comparando com outros países, Portugal é um dos países em que os livros são mais caros. Isso e outras coisas. Exato. Mas falando dos livros, o acesso aos livros para o consumidor final, não estou a falar do processo de edição de livros, porque não tenho formação em termos de valores sobre isso, mas a compra dos livros novos em Portugal é uma das coisas mais caras comparadas comparadas com outros países. Consigo comparar diretamente e por experiência própria com o Reino Unido. Uma edição de Danielle Steel no Reino Unido arranja-se por 9 libras, que são 9,5€, digamos assim 10€, se tiver subido assim tanto a libra, e cá em Portugal por menos de 15 não conseguimos comprar. Isso compreendo, realmente. E Danielle Steel, pronto, é um autor que sai bastante, não é? Bem lido, não é? Exatamente, Muito tem lido. muitas obras e
E essa diferença não faz assim tanto sentido. Porque, se nós formos comparar a qualidade de edição de um ou de outro, se calhar as diferenças não são assim tão grandes. Se calhar nós temos um bocadinho mais de primazia na capa, nos acabamentos finais. Mas se calhar para quem quer ler um livro... Não é o importante, Se não calhar, é? há algumas pessoas que gostam não é? Que vão por aí. Claro que a mas capa para é quem... chamativa, não é? Sim, mas mesmo o design da capa às vezes nem varia de um país para o outro. Fala-se da dureza da capa, da grossura das folhas... Pronto, esse tipo de pormenores que, na minha opinião, sendo grandes obras, poderia até haver uma edição de um valor e uma edição de outro valor, se houvesse essa intenção da qualidade do produto. Agora, não consigo perceber essa diferença abismal, porque é quase o dobro do preço, não é? E então, ao criar este meu acesso aos livros usados também, e daí ter os dois conceitos lá na livraria, consigo fazer preços que se calhar as pessoas já acham mais acessíveis. Exato. E tenho tido alguns estrangeiros que vêm até do Brasil, que eles chamam o sebo e tudo mais, ou seja, eles também conhecem este modelo de alfarrabista, não com esta palavra, mas também conhecem este modelo, e eles dizem, eu não percebo como é que cá em Portugal os livros são tão caros. Porque lá no Brasil também são muito mais baratos. São bastante, são. São muito. Eu, a experiência própria não sei, mas o que eles me dizem é que são muito mais baratos. São bastante, isto é, porque eu aqui há tempos pedi um livro, e que cá também não há, e aquilo foi, a pessoa não me aceitou o dinheiro, porque aquilo foi uma ninharia mesmo. Pois. Portanto, acredito que sejam bastante mais baratos, não é? Pois. Do que cá. E eles produzem muito mais que nós. Mas mesmo assim, acho que não justifica a diferença abismal, não é? Produzem muito mais que nós e valorizam muito mais e têm muito mais, deles. E têm muito mais editores independentes, são mais, pronto... Mais práticos. Exato, mais ágeis. Mais objetivos e menos caros, não é? Que Exato, é isso que interessa. Mas também está aí uma política de produção e de venda muito própria, porque se eles editarem mais vendem. Exatamente. E diversificam muito mais, não é? Sim, e conseguem chegar a mais público, Com certeza. Só que depois a distribuição, acho que o que impede, o que faz essas variações... O Brasil é grande. Sim. É imenso, não é? Sim. Portanto, e então, que tipo, para além da Sabrina, que tipo de livros é que as pessoas procuram mais na sua casa? Muitos romances de leitura corrente, grandes autores. Depois tenho um leque de clientes que sabe muito bem aquilo que já leu e que não leu, e que tem uma cultura literária muito grande, que já leu muita coisa e que vai especificamente àqueles grandes autores ou àquele livro daquela coleção que falta. Muitos que vão procurar autores portugueses, especificamente. Também tenho lá a prateleira só para autores portugueses, com destaque, não é? Mas o que sai mais até são os livros de leitura corrente, digamos assim, os romances. E os policiais e os thrillers. A Freidas também. Está muito em moda, não é? Não tenho Freidas, ainda não me chegou nenhuma. Ainda é muito nova. Ainda é muito recente. O que me tem chegado mais recente sim. até são os policiais que estão agora muito Mas tem na uma moda. escrita engraçada. Por acaso nunca li. Porque eu sou um bocadinho avessa a modas, muito, e então, quando passar de moda, se calhar vou ler. Mas muito uma escrita acessível, que isso também é preciso ter em conta, em linha de conta, para se conseguir bons leitores. Sim. Não é preciso ser uma escrita muito erudita e a partir do livro isto é a minha opinião, a partir do livro deve ser criado para todos, não é? Exato. Eu acho que deve haver livros para um género de leitores e livros para outro género de leitores. Exato. Eu acho que tem que haver livros mais simples e tem que haver livros para uma ginástica mental um bocadinho maior. Claro, maior. Mas para quem começa, por exemplo... Sim. Eu tento sempre dar uma vista por tudo. E aconteceu uma coisa engraçada com esses livros, que eu e mais 2 pessoas começámos a ler 3 livros diferentes, da mesma autora. Então... os livros circularam por nós, fui eu e as minhas 2 filhas, e depois juntávamos-nos para comentar o tipo de escrita, a história, até que ponto é que a autora até varia de sistema. É engraçado, provoca isso pelo menos, o que já não é mal de todo. Sim, e as pessoas falarem, há uma coisa que eu digo, que é as pessoas falarem de livros é tão agradável. Muito. É muito mais agradável. De livros e de filmes.
E de música, de arte no geral. É tão agradável, não é? E é uma conversa que mesmo, às vezes, quem não tenha lido o livro em questão que se está a falar, consegue-se ter uma conversa brilhante. E interessa-se. Exatamente. E consegue-se... Porque o livro não é só a história do livro em si, é o que nós sentimos, a mensagem que tiramos. E quando outras pessoas conseguem entrar nessa conversa, é tão agradável. E eu gosto muito. É, sim. A livraria organizou, juntamente com a Ordem dos Médicos, um clube de leitura às cegas. Todos os meses, uma vez por mês, lê-se um excerto de um livro, que sou eu que escolho, que ninguém sabe qual é. Que cheiro. Porque é para não termos opiniões tendenciosas nem para o autor, nem para o título, nem para nada. Nem a capa eu mostro qual é. Então leio um excerto e digo assim, agora o que é que nós pensamos sobre isto? E é tão engraçado ver que uma pessoa sentiu isto. Quando? É todas as primeiras quintas-feiras do mês, na Ordem dos Médicos, entrada livre. A próxima é já este dia 11, esta quinta-feira. Sim. Muito bem. E é muito engraçado, porque é interessante perceber que por um excerto que eu escolhi, que ninguém sabe qual é, as opiniões e as intensidades são muito diferentes. É muito interessante. Sim. Tem sido muito giro e as pessoas têm aderido bastante. Tenho tido alguns participantes e é isso que eu estava a dizer. Nós não sabemos qual é o livro. As surpresas não sabemos são sequer, imensas, não é? Não sabemos sequer como é que o livro vai terminar e já tiramos ilações daquele excerto de texto que são 2 ou 3 páginas. Pois. E é tão engraçado. A última vez era sobre quem nos ensinou a ler. Então, porque todos os meses a pergunta do tema é uma pergunta diferente. No mês passado foi quem nos ensinou a ler. E então a conversa desviou-se, era o mês da mãe, não é? A conversa eu levei-a para as mães, as escolas, as primeiras leituras. E é tão engraçado ver que o meu caminho foi talhado pela minha mãe, o meu se calhar não foi, o meu se calhar foi pelaquela professora de História do 5º ano. É muito giro. E o nosso percurso, a nossa juventude, não é? Foi talhada, direcionada por várias pessoas e conseguimos falar sobre isto através de um excerto de um livro. Mas isso por acaso era de Jack London, que não fala muito da mãe. Pois, mas de qualquer das maneiras chegaram lá, sim, não é verdade? Exatamente. E nós também chegamos aqui a uma pausa musical e que é a Viviane que vai escolher a música, exatamente, e nós vamos passar já de seguida à nossa conversa, vamos continuar a nossa conversa, até já. FM. Se ainda agora chegou à nossa companhia, quero dizer-lhe que estamos com a Viviane Martins, uma alfarrabista que vai vendendo livros, aceitando outros, trocando, não sei se já troca, acho que ainda não, mas lá chegará com certeza. Agora, o que eu tenho a certeza é que ela fomenta a leitura na cidade e tem aqui uma norma especial de lidar com os livros e com a escrita que eu acho interessante, e nomeadamente com a leitura, como é lógico. Estávamos a falar há pouco da Ordem dos Médicos, que abre as suas portas, outra situação interessante que desconhecia inteiramente, abre as suas portas ao público para leituras, uma vez por mês. Sim. E para outras coisas, exposições, etc. Portanto, mais um espaço que divulgamos e que eu não imaginava que existisse na Rua da Bandeira. Sim, exatamente. Eu disse-me que era nas primeiras quintas-feiras de cada mês. Pois, muito bem. Portanto, já sabe, primeiras quintas-feiras, a Ordem dos Médicos espera por si. Apareça já agora. 7h30. 7h30, uma hora capaz para toda a gente. Fim de trabalho. Exato. E pronto. Nesse dia janta mais tarde um pouco, mas vale a pena. E a que horas acaba, mais ou menos? Por norma, aquilo tem tendência a durar mais ou menos uma hora e meia. Tentamos também não nos esticar muito. Pois. Pois, mas porque também, como sou eu que coordeno os tempos, não é? Também consigo mais ou menos controlar e para não ficar demasiado extenso. Pois, com certeza tem de ser. Existe sempre um cafezinho. E para ficarem com vontade de voltar, sim, para não ser cansativo. Agora sim. Que estava bom é que vai acabar. Exato. É sempre a conclusão ótima que se chega, isso é bom, deixar vontade nas pessoas em vez de saturar, não é? Sim. Sem dúvida. E as pessoas têm voltado, portanto eu acho que tem corrido na direção certa, pelo menos. Ainda bem. Diga-me uma coisa, se eu precisar de um livro que não encontro, se eu for à sua casa, posso dar-lhe as indicações do livro que quero e é provável que me consiga. Sim, eu entro em contacto com outros alfarrabistas, tanto do Porto como de Braga, tenho contacto com eles e, por norma,
faço uma listagem daqueles livros que estou à procura e eles dizem-me se tem, se não tem, e depois quais os valores a que estão à venda. Depois de eu encontrar essa informação, volto a entrar em contacto consigo, digo, olha, consigo arranjar, os valores são estes, as condições são estas, ou está mais danificado ou não está, digo todas as características em que o livro chegará, toda a informação que os meus fornecedores me passaram, e se for para avançar com encomenda, encomenda-se e depois chega à loja muito facilmente. Claro que é um processo que não é feito de um dia para a noite. Claro, tem de se esperar. Sim, e porque alguns alfarrabistas, exatamente, porque alguns alfarrabistas que são um bocadinho mais organizados e há outros que nem por isso. Então, nós temos a ideia que o alfarrabista é assim uma coisa muito desarrumada. Uma casa cheia de livros que Sim. ele não sabe onde é que foi. Eu tento sempre ter não é? tudo muito organizado. É algo que me diferencia. É que eu tenho tudo em prateleiras por géneros literários. Está tudo devidamente no seu lugar, as coleções organizadas, está tudo muito direitinho. Isso é um bom princípio. Sim, e tenho tudo em base de dados. Por isso é que cada vez que chegam coisas novas, está tudo em base de dados. Ou seja, juntei um bocadinho da atualidade com um bocadinho do antigo, do alfarrabista antigo, e tentei organizá-la da melhor forma. Porque eu adoro entrar nos alfarrabistas e está tudo desarrumado, mas efetivamente preciso passar lá uma tarde. E como aquilo que eu estava a dizer de nós não termos tempo, se tivermos o romance e sabermos que queremos ir ao romance, vamos ali à prateleira do romance e vemos o que é que está lá, não é? Não preciso tanto da tarde, se calhar uma horinha ali é mais que suficiente. O romance continua então a ser o mais procurado? O romance é o mais procurado, sim. Muito bem. Não o romance de Sabrinas, como estávamos a falar há bocado. Sim, mas o romance já com outra... Sim, já com outro enredo. Sim, exatamente. Enredo a todos os níveis, sim, não é? até alguns romances históricos, com alguma história, sim. Exatamente. Sim. E autores vienenses são procurados? Muitos livros sobre Viena. Não especificamente autores vienenses, embora alguns livros sobre Viena, a maior parte deles são escritos por vienenses, mas não especificamente. E quem procura esses livros, por norma, são colecionadores que me trazem a lista. Tenho isto, falta-me isto, vê se me consegues encontrar o que me falta. E eles próprios já têm, muitos deles, já têm as listas daquilo tudo que existe, têm a lista do que é que têm e a lista do que falta. E do que tem interesse, não é? E depois eu tento encontrar. Embora também tenha na loja algumas coisas disponíveis, embora não seja o que tenha em maior volume, não é? Porque essas obras quando chegam vão. Pois. Essas obras, sim, não ficam paradas na loja. Felizmente por um lado, não é? Sim. E pronto, e tenho sempre compradores para esse tema. Claro. E há pessoas especificamente à procura deste ou daquele livro. O policial ainda é muito procurado. Muito procurado. Não pelas camadas mais jovens. As camadas mais era jovens, isso que eu ia perguntar. Não, já não leem policiais. As camadas mais jovens neste momento estão a ler muito em inglês, romances em inglês. Eu vendo bastantes livros em inglês. A fantasia também ainda sai um bocadinho. Os vampiros e essas coisas. Sim. Mas policiais, para as camadas aí a partir dos 50, daí para cima. Que engraçado. Os vampiros já quase não consigo vender, porque quem gosta de policiais já os tem. Pois. Ou então vão especificamente à procura daquele número ou outro. Coleção Vampiro, ainda me lembro. Exatamente. Tenho lá muitos, mas lá está, as pessoas vão à procura daquele número especificamente. Não é que tenham que queiram ler policial, é porque falta aquilo da coleção. Mas a partir dos 50, 60 anos é para quem eu vendo os policiais. E o Sherlock e outros Sherlock assim. e Agatha Christie ainda vai saindo também, mas lá está, para público e o mais... Maigret? O Maigret não tem... Eu tive só 1 ou 2 livros e... É uma pena. Eu acho o Maigret uma coisa... Tem um bocadinho fantástica. de sátira, não é? Ali um bocadinho de... A própria figura criada, a própria personagem, é do melhor, é um homem desprendido completamente de tudo, extremamente astuto e observador. Sim. E que as pessoas nem sequer dão por isso. E os pormenores, é muito engraçado, eu adorei sempre o Maigret. Aliás, mas chegaram muito poucos, é isso que eu estava a dizer, só tive 1 ou 2 até hoje e ainda não tive muitos. Não deve haver muitos, não. Aliás, eu acompanhei, também muito jovem, acompanhei uma série que dava na televisão, a preto e branco. Durante muito tempo, então o Maigret, aquilo era um sítio na televisão que se tinha de preservar para um horário já fatal para assistir àquilo. Era engraçado. Portanto, são coisas que marcam a nossa juventude, a nossa infância também. E, por exemplo, uma coisa que me faz alguma confusão é que os livros para a infância
são pouco, como é que eu vou dizer isto? São pouco objetivos, digamos assim. Parece que se vive assim num conto de fadas constante. Não nota isso? As edições recentes de hoje em dia, acho que já não. Já não? Acho que já não. Pois, mas claro que ainda há algumas infantilizas-te o coisas. que é infantil. É isto que eu quero dizer, mais Sim, ou menos, não sim, é isso? Sim. Demasiado. Eu sinceramente eu não sei se acho que é demasiado, porque é tão bom viver na inocência das coisas, não é? Isso é outra coisa. Não, então não me expliquei bem. Ora bem, como é que eu ia dizer isto? A criança é tratada como criança, mas por vezes dá-me a sensação que o que há escrito, não quer dizer que seja geral, não é? Mas em certas circunstâncias há escritas para crianças que estão aquém da idade que a criança já tem. Sim. E, no entanto, está naquela faixa etária. Sim. É para aquela faixa etária. Sim, eu acho que também tenho, eu já estou a perceber o que está a dizer. Pois, é isso. Porque, por norma, eu pergunto, quando querem comprar livros para crianças, eu pergunto que idade é que têm. E eu vou sugerindo conforme aquilo está definido como para. Claro. E o que tem acontecido efetivamente, não, mas já lê mais do que isso, já precisa mais do que isto. Infantil, é isso, é nesse aspecto que eu falo. Há pequenos livros que até me fez um bocado de espécie, que estão definidos dos 3 aos 7 anos. Não é possível. 3 às 7. Há um grupo de livros sim. que está classificado sim. como sendo entre os 3 e os 7. Não é possível. Uma criança de 3 não é a mesma coisa que uma criança Pois de não. 7, que já teve um ano de ensino primário, não é? À partida, sim. Exato. E então tem que ser diferente. E eu, em relação a isso, concordo consigo e tenho-me apercebido que efetivamente as pessoas dizem, quando eu sugiro conforme está definido, as pessoas dizem, não, quero mais um bocadinho. Pois. Mas também é um bocadinho difícil. Depois há umas idades que é um bocadinho difícil encontrar aí o meio termo. É um bocadinho difícil. Claro que sim. E encontrar ao de acordo à idade e ao acordo do endereço da criança. Né? Porque nem todas as crianças vão ler sobre carros, nem todas as crianças vão ler sobre bonecas. Sem dúvida. Exatamente, sim. Agora, o maravilhoso de que falou, sim, isso até nós gostamos nesta idade. Eu, pelo menos, na idade em que estou, aquela fantasia que há quando se escreve e que uma pessoa é transportada para outros mundos, adoro. Pois, então, em relação a isso, era isso que eu estava a dizer. Não acabem com isso, por favor. Sim. Que é o que mais necessidade temos hoje fantasiar, em dia. Então, de sonhar, não é? Que há poucas oportunidades, como devem imaginar, não é? Mas este acesso livre, espontâneo e sem compromisso com os livros é das melhores coisas que pode existir. Se pudesse modificar alguma coisa no que está a fazer nesse meio, qual seria a primeira proposta que faria a quem de direito para alterar esta falta de leitores? Olha, o interesse pela leitura? Sim. Eu tenho convidado algumas entidades a vir à loja sem compromisso. E a trazerem crianças, e a trazerem adultos, e a trazerem pessoas. E a dificuldade, o maior entrave que eu tenho conseguido é que não consigo que as pessoas me façam chegar às pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Nem convidando, não levam? Não levam, e eu às vezes só peço assim, por favor divulguem às entidades superiores, por favor divulguem. Eu não estou a pedir para cobrarem nada, não estou a pedir patrocínios, não estou a pedir para aparecer logo de nada em baixo, nada disso. Só digo, por favor, partilhem, que é para eu conseguir chegar às pessoas, porque hoje em dia as redes sociais têm tanta informação que eu partilho nas redes sociais e às vezes as pessoas não sabem. Eu partilho às vezes num jornal ou assim, as pessoas não sabem, porque nem toda a gente lê jornais, não é? Então, tenho sentido alguma dificuldade das pessoas saberem o que é que está a acontecer e de saberem que é para virem e que podem vir. Está a perceber o que eu estou a dizer? Em eventos que façam assim. Sim. E eu peço para partilhar, ou só para divulgarem, ou só para fazerem com que naquela escola, aquele grupo de miúdos, se for alguma atividade infantil, saibam, ou naquele grupo de pais, os pais saibam, ou o que seja. E não consigo. Então a minha primeira proposta seria exatamente essa. Em vez de estarem à espera que eu vá até à entidade tal, pedir um patrocínio, e aí no patrocínio eu exija que me deem dinheiro para fazer tal atividade patrocinada, ajudem-me só a divulgar. Era só, eu não estou a pedir dinheiro, não estou a pedir nada. Claro. Estou a pedir para divulgar, que é para as pessoas saberem que eu existo, para as pessoas saberem que aquela atividade existe. E sinto que esse é o meu maior entrave. Pois. Então era a primeira coisa que eu faria com que... Pois, a divulgação... Que existisse um apoio, já que temos... é um problema nesta cidade, às vezes. Em certas circunstâncias, há coisas que acontecem... Já falei com toda a gente e não consigo passar essa barreira e não consigo perceber porquê.
Se calhar é alguma coisa que está a falhar da minha parte. Diga-me, os jornais locais? Não tem nada nos jornais locais? Os jornais locais, cada vez que faço um lançamento de livro ou assim, eu tenho enviado informação. Alguns publicam, outros nem por isso. E tenho sentido algum apoio da parte deles. Aí sim. Mas é como eu digo, nem toda a gente tem acesso, nem toda a gente lê jornais, não é? Mas os locais têm uma certa... adesão. Sim. Pois, por isso é que eu também comecei por aí. Claro. E tentei divulgar por aí. Agora, não sei, há alguma coisa que eu estou a sentir como entrave. Pois, há alguma coisa que falha, não é? Há alguma coisa... É precisamente essa comunicação entre as pessoas, pronto, a ligação da palavra, não é? Sim, a mas a agilidade, não é? Porque lá está, a agilidade, isto da Ordem dos Médicos, por exemplo, eu tenho divulgado em todo lado e já pedi só para divulgarem o que acontece, que é para as pessoas poderem ir, e é uma atividade gratuita, de entrada livre, sem compromisso. Mas isto é muito interessante. Aí dá uma sessão, não obriga a que se vá a outra, porque como se lê só um excerto do livro, não tem obrigatoriedade de seguimento, ou seja, as pessoas podem experimentar sem compromisso, não é? Sim, sim. E lá está, e essa divulgação está a custar a ser feita, embora tenha tido, no último grupo já éramos 10 pessoas, já era um grupinho composto, mas nunca é suficiente, não é? É isso, e porque depois lá está, umas pessoas vão, outras vêm, não é? É claro, e quantas mais souberem, tanto sim, melhor sim, para todos, não claro. é? Eu queria perguntar-lhe se alguém que nos está a ouvir quiser fazer-lhe oferta de livros, pode? Sim, pode fazer. Independentemente do tipo de livro Independentemente que for. do tipo de livros. Se me quiserem oferecer livros, eu aceito, até posso fazer a recolha. Atuais, antigos, sim. novos, velhos, tudo. Sim, e depois eu faço a triagem. Todos aqueles livros que eu vejo que não são vendáveis não são desperdiçados. Eu não destruo livros, ou melhor, não os desperdiço. Ao fazer, também existe a hora do conto, ao sábado à tarde, na livraria, e ao fazer as atividades depois do conto, faço uma atividade, não é, relacionada com aquilo que se leu, aproveita-se esse material para recortes, para pinturas, para o que seja. Ou seja, o livro não terminou ali a sua viagem, já não é vendável, já não dá para ler, mas ainda dá para fazer outras coisas, ou trabalhos manuais. Transformá-lo, não é? Sim. Agora este mês, como é o mês de aniversário da livraria, por exemplo, é o primeiro ano, fiz bandeirinhas a decorar a loja toda com livros que já não davam para vender. E tenho a loja enfeitada com aquelas bandeirinhas que se põem, tipo santos populares, pronto. Ou seja, todos os livros são reaproveitados para uma direção ou outra. Isso é ótimo. Sabe que eu poucas vezes ando pelo centro da cidade, e o centro da cidade é ir à praça, raramente, não faço isso muitas vezes. E, curiosamente, a Rua da Bandeira não é uma rua por onde eu passo muitas vezes, não é? Mas foi por uma amiga comum que consegui saber que existia esta casa baseada em alfarrábios, que tem esse nome a partir de um filósofo muçulmano, sim, que existiu na Idade Média e que se chamava Al-Farabi. Al-Farabi. Portanto, isto são sempre coisas que a gente vai sabendo, é interessante saber de onde é que vimos, não é? E agora há uma preocupação muito grande a nível da televisão com a origem das palavras portuguesas, que eu acho muito engraçado. Sim. E que aparece 2 ou 3 vezes por dia, nunca é demais isto de pôr as pessoas a pensar de onde é que a palavra surge. Eu acho que só assim se pode compreender a língua. Sim, e das derivações que podem surgir dela, não é? Portanto, é sempre de louvar este tipo de iniciativas, quer na televisão, que tanta gente vê, e coisas estão sem interesse, na maior parte das vezes não é crítica, mas a gente sabe que as publicações têm de ser para toda a gente, quer sejam as visuais ou as outras, mas de qualquer das formas, acho que se perdêssemos um bocadinho mais de tempo com a nossa língua, não seria pior. E os autores, com certeza, que agradeceriam. Exato. Autores, aparecem-lhe muitos? Tenho tido alguns autores, mas alguns deles não se identificam. É muito engraçado. Há alguns que chegam lá e pronto, e são assim mais... exteriorizam mais. E há outros que... A semana passada apareceu-me lá uma autora que me entregou um livro e tal, e depois ela pediu-me um outro, e ao escrever o nome e ao pedir a contacto, vi que estava lá no livro que ela me tinha trazido. E é muito engraçado, ou seja, tenho alguns autores que efetivamente se apresentam, e tenho outros que não, que gostam de passar nos pingos da chuva. Gostam de passar despercebidos. Sim. Pronto.
É, sim, ainda estamos num país livre. Claro, claro que sim. Há umas pessoas que são mais tímidas que outras e tudo bem com isso, não é? Pois é isso, Sim. no fundo é isso mesmo. Também tenho tido alguns autores que se apresentam e têm feito lá as apresentações dos livros deles. Que giro. Sim, já tivemos É um três local apresentações, adequado, sim, senhor. 3 apresentações de livros, um infantil, um de poesia e um de autoajuda, de edições de autores. Vou ter este mês, no dia 20, mais uma apresentação de livros infantis. No dia 20 de julho, para o próximo mês, vem um autor de livro para adultos também, umas crónicas. Tento sempre que sejam edições de autor, para ajudar também o autor. E pronto, acho que faz um bocadinho mais sentido do que trazer as grandes editoras, sim, não é? Sim. Visto que sou uma livraria independente, também... Pois, também, não é? isso também ajuda, não é? Sim, posso ter essas escolhas e trilhar eu o meu caminho. É quase como ter um emprego, não é? Sim, ser independente. Exato, é isso. Eu é que escolho exatamente. e que faço a minha triagem, não é? Pois, porque com certeza. acho que é importante. E esses autores, estes 2 últimos até que já aconteceram, foram eles que vieram ter comigo, é muito engraçado. Porque também não queriam, assim, não queriam ir para umas FNACs, nem onde se fazem agora as apresentações, e queriam uma coisa mais pequenina, mais intimista, e vieram ter comigo, e tem corrido muito bem. Tem sido muito agradável tem esse também. espaço que valoriza essas situações, Sim, o que é ótimo. sim, porque é uma das coisas que a livraria tenta fomentar, é o gosto pela leitura. Não é só a venda de livros, que a mim não me interessa só vender livros. Pois. A mim interessa-me que as pessoas gostem de ler, ouçam falar sobre livros, falem sobre livro, aquilo que estávamos a falar há bocado. É importante, e essas sim. apresentações diversificadas, por isso é que tento ter sempre temas diferentes, trazem públicos diferentes e trazem maneiras de estar e de pensar diferentes. E ao fazer essas atividades diferentes... Ao nós ouvirmos, por exemplo, quando o poeta, não é? O escritor de poesia, foi lá apresentar o livro dele, ele recitou alguns dos seus poemas. E nós termos o privilégio de ouvir o autor recitar a sua própria poesia não é muito comum. As pessoas às vezes não se percebem, mas por norma... Socorrem-se sempre de terceiros. Exatamente, não é? E isso, acho que foi tão giro perceber isso, e às vezes algumas pessoas até nem estavam a perceber, até estavam lá, mas nem estavam a perceber o que é que estava a acontecer. E quando eu toquei nesse ponto específico, foi assim uma apresentação quase familiar, sim, não é? Sim, quase em família. Sim. Muito bem, olha, haveria muito de que poderíamos falar, mas não temos tempo. Sim. É o problema destas coisas sempre. Agradeço-lhe imenso ter cá vindo e ter divulgado o que está a fazer, que é bem-vindo, até porque a escrita e a leitura agradecem, porque proporciona às pessoas um espaço livremente para conseguirem trocar ideias, ouvir e ser ouvidos. Sim. Isso é muito importante. Na sociedade que temos atualmente, cada vez mais estes espaços se justificam, e desejo que daqui a uns tempos esteja aí com um grande empreendimento, com muita gente. Isto vai devagar, mas acontece, sim, sabe? Já consegue há algum tempo fazer determinadas coisas, cada vez será melhor. Sim. E uns passam a palavra aos outros, portanto, é mais fácil. Felicidades para o seu trabalho. Obrigada. E que continue a correr bem e a ter sempre muitos adeptos, entre aspas, para esse início de mudança, acho eu. Sim, e que é isso que se pretende também, porque mais do mesmo não vale a pena, não é? Exatamente. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Foi um pelo gosto. Convite. Quanto a si já sabe, na próxima edição, que será na próxima semana, contamos consigo desse lado, porque, como eu costumo dizer, isto sem a sua presença não tinha piada nenhuma. Fique bem, até para a semana. FM